Se um juiz estiver vendo o podcast na tua fala, ele vai ferrar as imobiliárias. Já está há mais tempo do que a lei no cenário. Então, hoje, a gente não pode usar o termo prestação de serviço. Porque lá em 91, veio o Código de Defesa do Consumidor e falou que o fornecedor é aquele que presta serviço, tá? E o corretor de imóveis, lá em 2002, em 2001, teve o Código Civil que falou que ele não é um prestador de serviço. Então, o corretor, ele faz a mediação. Eu não tenho como condenar, seja a Polar, seja a imobiliária de quem está vendo a gente, pela inexecução de uma obra da PDG ou de qualquer outra imobiliária. Falhas no imóvel. Porque, veja, você, enquanto imobiliária, você tem... o teu prêmio é aquele 6, 5, 4%. Eu não posso, juridicamente falando, impor a você a condenação do todo. Então, nós temos esdrúxulos jurídicos e juízes, né, que estão, sei lá, usando o ChatGPT, condenando corretor autônomo imobiliário e grandes imobiliárias também, por falta de sacada na churrasqueira de empreendimento em Santa Catarina. Então, o cara comprou imóvel na planta, ele foi entregue e aí no projeto, afinal, não tinha churrasqueira na sacada. Entraram com ação de R$700 mil e aí receberam, processaram a imobiliária e a imobiliária foi condenada solidariamente. Então, depois de 91, a gente tem que tirar do vocabulário a prestação de serviço e tentar usar o termo mediação. E isso é bacana você colocar para a equipe, assim, porque quando você pega um juiz que não é um cara que está ali antenado ao dia a dia do corretor, como a gente está aqui, ele fala, não, mas o corretor é prestador de serviço. E eu sou membro da Comissão de Direito Imobiliário, e sempre que eu falo isso, cara, não, você é louco? Não, ele é prestador de serviço. Não é, porque o artigo 722 fala que não, que ele faz mediação. É função diferente. Né? Porque se fosse o contrário, o bônus também seria maior. Se fosse prestação de serviço e o cara vai lá e tira a tua imobiliária, por exemplo, de uma locação, você deveria ter direito a receber 50% da comissão. E a gente sabe que você não consegue cobrar isso, porque o juiz ia falar que seria ilegal. Né? Uma multa de 50% seria ilegal. Por quê? Mas lá na prestação de serviço do 593, fala que se é prestação de serviço, a multa pode ser 50% do produto. Né? Então, pessoal de casa, assim... Depois de... A gente, né, tá falando de uma imobiliária que tem 55 anos, mas depois de 91, e principalmente depois de 2001 do Código Civil, o ideal é a gente usar esse disclaimer, né? Ó, é a mediação. Tecnicamente, o termo é mediação. Tire a prestação de serviço do teu vocabulário. Ele... porque você pega o juiz, se prepara e fala, não, ó, o dono da Polar falou que é prestação de serviço, eu vou ferrar todo mundo. Não, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. É prestação de serviço. Eu presto prestação de serviço para comprador, para arrendador, para inquilino e para proprietário, locador e locatário. Eu presto. Ao ponto de que nós não fazemos nem, como você usou o exemplo, nós não fazemos lançamento se não tiver matrícula. Nós não oferecemos produto em cima apenas de um folheto, achando que ali vai ser feito. Se nós vamos vender e aí entra esse processo das plataformas, que é muito importante a imobiliária estudar e conhecer para quem que ele vai prestar serviço. A imobiliária não pode só estar pensando a curto prazo de intermediar alguma coisa, virar as costas e vai embora. Então, mas só qual é o problema? Eu não sou advogado, Não, claro. Eu não sou advogado e posso até mais fundo com relação a isso, mas questão... conceitualmente eu posso afirmar, nós somos prestadores de serviço, sim. Sabe por que não? Porque é o seguinte, das obras que você vende, você pega lá com a tua equipe de engenheiro da imobiliária e faz o acompanhamento da obra, a imobiliária, nenhuma imobiliária faz acompanhamento de obra, porque isso não é responsabilidade de vocês. Não é. Entendeu? Por isso que não é prestação de serviço, porque se fosse, a imobiliária deveria ir lá todos os dias na obra ver se está sendo entregue. E nesse exemplo que eu usei, que é uma coisa esdrúxula, pelo amor de Deus, é um caso isoladíssimo. Mas sabe o que ele entendeu? Que o corretor deveria acompanhar a obra. Gente, não existe isso. A gente faz o quê? Uma baita análise, porque se você vender um imóvel sem RI, você vai ser, nos termos da lei, solidário. E o corretor que vende imóvel sem RI comete crime contra a economia popular. É esse o termo jurídico. Né? E tem que ser penalizado. Né? Mas o fato aqui é a gente não está criticando a política de empresa. Eu tenho, inclusive, clientes que são muito grandes, que eles falam o seguinte, não, eu prefiro colocar a prestação de serviço no meu contrato, porque eu respondo se o meu locatário não pagar o aluguel para o locador. Ele cobra, logicamente por isso, né? Ele cobra uma taxa que, caso a pessoa não pague lá o aluguel, a própria imobiliária custeia isso. Mas é uma situação diferente de você tá ali fazendo o teu dia a dia e ser surpreendido por um juiz. Que isso, infelizmente, está acontecendo no nosso judiciário hoje.